Olá, eu sou Murilo Ferri e esse é o Sentença. Olá, já estamos no ar com o nosso programa Sentença desta semana. Hoje aqui estamos entrevistando o colega, advogado, professor, mestrando, ex-juiz eleitoral, Dr. Joaci dos Santos Loura Júnior, contemporâneo lá da Pérola do Mamoré, não é? Exatamente, Guajará-Mirense da Gema, lá da fronteira com a Bolívia. Olha aí, vamos debater sobre temas eleitorais, né? Um tema atual, factual, nesse momento que estamos entrando, iniciando o processo eleitoral a nível estadual, mas também a nível nacional. E nada melhor que falar com um cara, uma pessoa que é um profissional já conhecido, atua como advogado, já atuou do outro lado do balcão como juiz eleitoral, né? Então ele vai ter uma perspectiva bem interessante para você. Bom, doutor Jaci, tudo bem? Tudo bem, Murilo, tudo bem aos internautas aí, para quem está assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você veja esse programa. Aliás, te cumprimentar ao Alan pela novidade, né, que eu tenho visto desde o do lançamento, quando conversou você e o Alan, e depois o Vitor, né, depois outros profissionais que passaram aqui. Acho interessante que, de fato, acho que a comunidade jurídica precisa fomentar e discutir e talvez a gente poder ter um espaço onde tem esse tipo de discussão, né, segmentado para a nossa comunidade jurídica. Então, pela novidade, eu parabenizo vocês e acho que tem uma longa caminhada aí a ser feita, porque tem muita gente boa para ser chamada aqui. Eu fico, obviamente, honrado de poder estar aqui falando sobre direito eleitoral. A honra é toda nossa de poder questioná-lo. Bom, lembrando que o Sentença é um programa temático e a gente faz a entrevista conforme a perspectiva do entrevistado, né? As antíteses são abertas e, obviamente, que a gente também pretende chamar o contraponto de cada entrevista, que é natural. E é isso é para elevar o debate. E é bom que se diga, Murilo, eu vou pretender tratar tudo num campo acadêmico, tudo num campo de discussão mais objetiva, um campo de discussão de pesquisa, enfim, jurisprudencial e doutrinária, para que também a gente não fale especificamente desse ou daquele, mas também, obviamente, leve ao internauta uma perspectiva de como a jurisprudência, como os livros, enfim, como o contemporâneo do direito eleitoral é visto nesse momento, né? É isso aí. Vamos começar agora com o nosso primeiro bloco. E eu lhe indago a seguinte pergunta. Ficha suja, ficha limpa, o que é isso? Para que serve? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? A lei da ficha limpa, lei complementar 135 de 2010, foi uma lei feita pelos anseios populares daquele momento, quando Lula, inclusive, era presidente da República, de uma necessidade de um punitivismo em relação ao direcionamento do eleitor, que o eleitor não podia votar em ficha suja. O eleitor deveria acabar com a votação em pessoas que tinham, vamos dizer, um precedente negativo em relação à corrupção na política. Eu sou contra, sempre fui, participo, né, sou membro fundador do Instituto de Direito Eleitoral de Rondônia, membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Política, ABRADEP, e a gente discute muito isso. Primeira coisa, será que o eleitor precisava de uma lei que norteasse como ele deveria votar? Primeira questão, né? Essa lei, ela flagrantemente, ela fere os ditames do próprio Pacto de São José da Costa Rica, que é uma lei que diz que o direito de cidadania, no seu campo mais, vamos dizer, abstrato possível, ele não pode ser obstacularizado por alguma lei, por nenhuma vedação legal. Então a gente tem uma lei que hoje ela é constitucional, porque o Supremo Tribunal Federal a considerou constitucional, todavia ela entra em choque com um direcionamento de uma lei que é supranacional, que é um pacto, né, um acordo, ao qual o Brasil é signatário, de acordo com o artigo 5º, inciso 70 e poucos lá da Constituição. Então, a gente começa a verificar em que situação, inclusive isso pode ser visto agora, porque parece que os advogados do Lula, inclusive, isso obviamente você certamente vai me perguntar, vai
ou vão levar essa discussão novamente à Corte Internacional dos Direitos Humanos. Então, a meu sentir, uma lei que trouxe, de alguma forma, vamos dizer, a retirada de algumas pessoas do plano de serem votados, mas nem por isso tirou completamente, porque eles têm continuidade, tem clã, tem filho, tem mulher, tem esposa, e a gente vê que a carga de votos que seriam para aquela pessoa acaba passando para outra. E o eleitor sempre é fiel àquele tipo de situação, porque a gente vê São Paulo, né? O roubo mais faz, aquela situação do Maluf. O Maluf hoje, se for candidato, ele tem pelo menos 200 mil votos. Né? Não fosse toda a situação hoje que ele está passando, então ele tem eleitores fiéis. Então, a gente acaba tendo que discutir num plano mais acadêmico, num plano mais de realmente, será que uma lei podia direcionar? Então, mas por outro lado, como acabar com essa situação de corrupção que o Brasil vive? Então, talvez seja um lenitivo que, a meu sentir, não foi o mais acertado, mas a lei está aí. Foi considerada constitucional pelo Supremo, vem sendo aplicada desde as eleições de 2012, porque 2010, como ela foi promulgada, foi sancionada pelo presidente da República em junho de 2010, e as eleições já seriam em outubro, então ela não obedeceu o princípio da anterioridade, lá do artigo 16 da Constituição. Então ela só pôde ser colocada em vigor realmente para valer para as eleições de 2012, as eleições de prefeito daquele ano, no qual eu já era juiz do TRE e participei. Então a gente começou a aplicar a lei da ficha limpa naquelas eleições. Só que tem umas outras situações. Por exemplo, a nossa composição de 2012 no TRE, Murilo, eu, doutor Herculano Martins Nassif, saudoso juiz federal, né, querido por todos nós, doutor Sidney, doutora Ivanira, desembargador Sansão, desembargador Ivanira, doutor Zé Jorge Beira da Luz, doutor Adolfo. Nós 7 juízes, nós entendemos que, apesar do entendimento do STF, tinha a situação da lei da ficha limpa que a gente não aplicava. Que nós considerávamos inconstitucional. Um exemplo, pessoas que tinham cumprido os 3 anos de inelegibilidade, que a Lei Complementar 64 trazia, e que a Lei Complementar nova, agora 135, trouxe e aumentou para 8. A nosso sentir, isso feria, sim, a segurança jurídica. Ou seja, a lei vinha e disse, eram 3 anos, botou uma pá de cá, o cara cumpriu os 3 anos. Agora vem uma lei nova e fala, não, agora são 8. Quer dizer, ressuscita defunto. Isso não pode existir no Brasil. A gente tem que ter, sim, uma segurança jurídica, que foi o que naquela época, os 7 membros do TRE, eu digo isso com muito orgulho, porque de fato a gente teve uma discussão jurídica muito aprofundada e chegamos ao consenso de que não deveríamos aplicar a lei da ficha limpa, por exemplo, nesse ponto. E não aplicávamos. Então, o Ministério Público, a parte envolvida, que recorresse para o Tribunal Superior Eleitoral para ver a aplicação. Então, mas todavia, de lá para cá, a lei da ficha limpa vem sendo aplicada, é condicional, e obviamente aqui e acolá tem uma discussão a respeito da repercussão, e hoje praticamente acabou essa celeuma, a lei tem sido aplicada em sua amplitude e de alguma forma tem afastado sim aquelas pessoas inelegíveis e que inclusive, diga-se de passagem, tem sido aplicada com muito rigor, com muita efetividade pela Justiça Eleitoral nos tribunais regionais eleitorais e no Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, aí eu pergunto, 2010 foi a implantação da lei da ficha limpa. Isso, que não valeu para aquelas eleições. Em 2012 teve o embate da Lei Complementar 64, que eram 3 anos de inelegibilidade. Em 2010 já começou isso, mas de fato foi levantado isso de 2011 para frente. Em 2014 e 2016 ainda teve alguns questionamentos com relação à aplicação da lei da ficha limpa. De algumas alíneas, né? De algumas exatamente. alíneas. E eu volto a indagar você, como estudioso do tema. 2018, e a gente tem 2 celemas, a lei da ficha limpa e a sua aplicação, e a segunda celema é o cumprimento de pena em segundo grau e tudo mais. Já vamos citar aqui um caso nacional de grande repercussão, que é o caso do Lula, eles vão utilizar a seguinte situação: não houve o trânsito em julgado, não se aplica a lei da ficha limpa. Como é que vai se dar isso? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inelegibilidade não se confunde, e aí também eu concordo com a tese de que o Supremo Tribunal Federal interpretou de forma errônea a Constituição, porque a Constituição é muito clara em dizer que a prisão só pode existir depois do trânsito em julgado. Não foi só a Constituição, o artigo, salvo engano, 298, 292 lá do Código de Processo Penal também é taxativo em dizer as modalidades de prisão. E uma delas não é
ao cumprimento em segunda instância. Isso é fato. Tanto assim, o Supremo Tribunal Federal tem que decidir aquelas ações diretas lá de constitucionalidade proposta pelo Partido Comunista do Brasil e pelo, salvo engano, PPS, não é isso? Que não foram pautadas pela ministra Carmen Lúcia, mas que certamente o serão com o novo presidente Dias Toffoli. E talvez, dentro dessas ações, que aí sim elas tornam vinculante o entendimento do STF, no caso do Lula, do HC não tem efeito vinculante, mas terá nessas ações diretas de constitucionalidade. Então, prisão em segunda instância e inelegibilidade não tem muito a ver. Apesar de acharem que tem uma coisa ligada à outra, não tem. Então, inelegibilidade é aplicação pura e simples da lei da ficha limpa de quem se submete àquelas inelegibilidades. E a aplicação do cumprimento de segundo grau é quem é condenado e a partir dali tem que cumprir pena. Só que, lembrando, no caso do Lula, por exemplo, ele não está com direito político suspenso porque ele está recorrendo da decisão. Então, em tese, ele pode ser candidato, pode votar e pode ser votado na medida em que, se a justiça eleitoral entender que o registro dele pode ser deferido. Diante dessa perspectiva, eu te indago na seguinte, até te colocando na posição de astrologista, numerologista. Eleições 2018. Entendimento da Corte Estadual, TRE, e da nossa Corte Nacional. A título de exemplo, Lula. Vou resumir a conversa. Assis. Os inelegíveis. Registram candidatura? Não registram. Aqui no TRE, eu penso que pela postura do TRE, tem sido um tribunal agora com a formação mais dura. Correto. Né? Estou dizendo que seja uma formação mais errônea ou não. Estou dizendo que ele hoje é um tribunal que é menos garantista e mais restritivista, né? O nosso TRE. É o entendimento, enfim, é a postura dos julgadores que lá estão nesse momento. Claro que não é unânime, mas hoje, quem é inelegível, quem se enquadra na lei da ficha limpa, não terá o registro de candidatura deferido pelo nosso TRE e muito menos pelo Tribunal Superior Eleitoral, que também hoje, a partir da posse da ministra Rosa Weber como presidente, Luiz Edson Fachin Barroso e os ministros do STJ, certamente quem é inelegível não terá vez nessas eleições. Para finalizar esse bloco, recentemente o TRE cassou o mandato da prefeita de Pimenta Bueno, Juliana Roque, e declarou ela inelegível, juntamente com seu esposo, o deputado Cleiton Roque. O que vai haver ali naquela situação? Uma vez que o deputado, em tese, ele é candidato à reeleição. Sim. Mas está inelegível. Como é que vai haver isso? Liminar? Existe efeito suspensivo? Não existe? Como é que é o trâmite disso? Em primeiro lugar, o tribunal entendeu, e aí também houve uma discussão, não foi unânime, houve uma discussão bem acirrada, a sentença de primeiro grau foi improcedente, o tribunal, que aí, dentro daquela pauta que eu disse, mais restritivo, mais ali punitivista, ele entendeu que deveria dar provimento e condenou tanto a prefeita quanto o deputado. Eu quero crer que, obviamente, eu não sou advogado dos autos, né? O deputado, a prefeita tem um excelente advogado, doutor Nelson Canedo. Eu penso que isso vai gerar uma discussão que vai levar ao Tribunal Superior Eleitoral, mas pela nossa experiência acredito que é possível sim, tanto um efeito suspensivo para o candidato, que ele possa, o deputado, ser candidato e ter o registro deferido, como uma eventual cautelar para que a prefeita continue no cargo. Mas, obviamente, isso discutido lá no Tribunal Superior Eleitoral. Supondo que essas liminares, medidas cautelares, não sejam aceitas, ao menos no primeiro plano, o que vai acontecer em Pimenta Bueno? São novas eleições? Chama o segundo candidato mais votado? O presidente da Câmara que vai assumir? Como é que vai ficar essa situação? Boa pergunta. A partir de 2016 para frente, com a Lei 13.165 de 2015, então nas eleições de 2016, todo e qualquer candidato que seja cassado por fraude, por anulação de pleito, tenha 50% ou não, em toda e qualquer espécie, são novas eleições. Sempre. Novas eleições de forma direta, de acordo com o artigo 224, lá, parágrafo 3º, a não ser nos últimos 6 meses. Está acabando, por exemplo, o mandato, ele ficou 3 anos e meio nos últimos 6 meses. Aí nessa hipótese serão eleições indiretas, mas até os 3 anos e meio anteriores, eleições diretas pela população.
Quem assume durante esse mandato tampão é o presidente da Câmara. Importante dizer que agora no segundo semestre não temos agenda de eleição suplementar. Por quê? Porque o cadastro eleitoral está fechado, tudo está voltado para as eleições gerais, só teremos eleições em ano que vem. Daí porque eu acho que isso ajuda de alguma forma a própria prefeita que está no cargo, porque não dá porque a própria jurisprudência caminha no sentido de que não haja alternância de gestor para que haja uma segurança. Então isso acho que de alguma forma ajudou também próprios advogados, enfim, tese jurídica que no Tribunal Superior Eleitoral busque uma liminar para que mantenha-se no cargo a prefeita. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro bloco. Estamos aqui com o Dr. Joaci dos Santos Loura Júnior, Joaci Loura, mais conhecido. A gente volta já já.